Amém. Graça e paz, bom dia. Nós hoje vamos dar sequência à nossa série de mensagem. Hoje já é o terceiro domingo a qual nós estamos falando o nascimento do menino Jesus. O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a importância que esse nascimento tem para a história da humanidade. Qual a importância desse nascimento para a nossa vida? Qual é a importância do simbolismo do Natal, obrigado, minha irmã, a qual nós devemos resgatar e vivê-lo nesse mês, mas estar ciente que nós devemos trazer à memória todos os dias da nossa vida e todos os meses nós devemos viver o nascimento de Cristo em nossas vidas. Para isso, eu convido os amados irmãos a abrirem juntamente comigo as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. O tema dessa mensagem é O Cordeiro, nossa esperança inabalável. Natal é época de esperança. E aonde nós temos firmado a nossa esperança? Qual é o maior propósito da esperança nessa época do ano? Será que está no aquecimento do comércio? Será que está nas festividades? Ou será que a nossa esperança inabalável está fincada no Cordeiro? E esse Cordeiro é Jesus. Então nós iremos fazer a leitura deste capítulo que contém apenas 14 versículos e nós iremos ver que a verdadeira esperança para nós está na obra do Calvário. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. Cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há,
que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Nós hoje iremos ver Apocalipse no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Após a leitura, agora nós iremos orar, pedir graça ao Senhor, para que Ele venha nos iluminar com a sua santa e doce palavra. Senhor, muito obrigado, pois a Tua palavra é viva, eficaz, inerrante, infalível. Muito obrigado, Senhor, por usar cada um de nós como instrumento da Tua parte para proclamar as boas novas, para falar sobre aquele que é a verdadeira esperança inabalável. Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha derramar o seu Espírito sobre nós e que a Tua palavra venha ser escrita na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos entender que nesse momento de Natal, de natividade, a nossa esperança possa estar firmada na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é o único caminho a qual torna nossa esperança inabalável. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver o drama do silêncio. João, ele contempla essa visão, mas João, ao mesmo tempo que ele contempla a visão, João, ele entra no drama do silêncio no Santo dos Santos. João, ele fica abismado, pois ele não vê ninguém capacitado para abrir o livro da história da vida da humanidade. Então João, ele começa o livro com uma crise de significado muito profunda. João, nesse momento, ele está exilado em Pátimos. João estava debaixo do império de Domiciano. Domiciano estava perseguindo os cristãos. Domiciano estava perseguindo o apóstolo João. E como sentença, ele foi exilado para a ilha de Pátimos. Só que na mesma ilha a qual ele estava exilado, o céu se abriu e ele vê um rolo na mão direita de Deus. E aquele rolo contém o destino da humanidade. João, ao reparar com aquele rolo que ele viu, que ali continha a história de vida do povo de Deus, João, ele entra no desespero ao surgir um problema nessa situação, porque quem é digno de desatar esses 7 selos? Quem é digno de abrir o livro de Deus? Quem é digno de desatar selo por selo que vai relatar a história de salvação da humanidade? Então, João, ele entra num estado emocional de tristeza profunda. João, ele começa a ficar desesperado, pois ele não vê esperança, por mais que ele soubesse que Cristo morreu e ressuscitou em favor dos seus. Naquele momento, ele não vê ninguém apto a abrir o selo. Ele ainda não tinha contemplado essa visão a qual ele estaria prestes a contemplar mais à frente. Então João, ele entra nessa crise, ele chora. Ele não chora por curiosidade de quem vai abrir, quem é um homem capacitado para poder fazer tal função, mas ele chora por desespero de salvação da humanidade e salvação da história do povo de Deus. Pois se o livro não fosse aberto, a história não teria propósito. Se o livro não fosse aberto, não relataria a vitória do bem sobre o mal prevaleceria sobre o bem, pois era necessário que cada selo desse livro fosse desatado para falar da vitória do Cordeiro
sobre o pecado, para falar sobre a vitória do Cordeiro, cumprindo todos os seus objetivos, e o objetivo que levou o Cordeiro ao sacrifício de morte e morte de cruz. Meus irmãos, e a igreja, seria um erro se esse livro não fosse aberto, porque esse livro aberto mostrou total autoridade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este livro conta aquilo que o próprio Jesus falou no capítulo anterior, no capítulo 4, no versículo 1. Olha o que vai dizer, relato de João: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Portanto, ele é composto de toda a história redentiva da humanidade e toda a história julgadora do mundo. Naquele livro está contido todas as ações que iriam vir se desenrolar na humanidade. Naquele rolo estava a esperança do povo de Deus. Então, esses eventos relacionados com a primeira vinda de Jesus, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, mas também a consumação do plano divino no fim dos tempos. No centro de todo esse rolo, no centro de toda essa história que viria desenrolar, estava ali expresso a salvação do povo de Deus. Então a preocupação de João era ver quem era essa pessoa digna de tomar esse rolo da mão do Senhor, que era santo e que reinava no seu trono de justiça e poderia desatar a história da humanidade. Então, nesse primeiro momento, é um silêncio profundo, porque, como foi dito aqui no versículo 2 do capítulo 5, João vai dizer que vem um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem de vocês, no céu e na terra e debaixo da terra, tem capacidade para tomar da mão do Senhor o livro que conta a história da humanidade, o seu início, o seu meio e o seu fim, e desatá-lo? Então até o anjo do Senhor, ele fala em alta voz: quem é digno de desatar esses selos? E versículo 3 vai dizer isso: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Não tinha ninguém capacitado para dar continuidade à história de salvação do povo de Deus até esse momento. Então, a situação que João se encontrou não era uma situação de curiosidade, como foi dito, era uma situação de pleno desespero. Era a sua alma aflita em busca da solução do problema que mais afetava o mundo, que era a remissão de toda a criação, que era o perdão dos nossos pecados. Então João, ele se lamentou profundamente. João chegou no estágio que qualquer um de nós, ao olharmos para uma situação e não ver saída, nós estaríamos assim, como diz o verso 4: eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Nem mesmo olhar tinha ninguém digno para olhar para o livro do Senhor e contemplar a história da humanidade que se continuaria, mas que teria um fim, que era a vinda definitiva do Messias. Imagine um náufrago, um oceano revolto, e você tenta nadar, você tenta sair, mas as ondas são soberanas
e nós somos apenas o pó. O choro de João é o choro da humanidade percebendo a sua pecaminosidade, percebendo que a própria sociedade, percebendo que o próprio que está em náufrago não consegue se salvar, porque as ondas da vida são soberanas, os acontecimentos da vida não estão na mão daquele que está sofrendo o náufrago. Então bate um desespero total, e aí mostra a nossa incapacidade de sozinho tentarmos nos salvar. Por nós mesmos, nós não conseguimos obter salvação. Pelas nossas obras, nós não conseguimos nos salvar. E esse foi o choro e o desespero de João. Um homem não obtém a chave da história da humanidade. A chave da história da humanidade está no trono de Deus. E somente aquele que é digno pôde adentrar no salão celestial, atravessá-lo e no santo trono de Deus e pegar da sua mão direita o rolo, o livro que desatava toda a história da humanidade. E quem é esse? Esse é o que nós vamos ver no versículo 5 e no versículo 6. E esse tópico nós vamos tratar como a esperança da substituição. Teve uma substituição, teve alguém que pagou um grande preço para nos dar essa esperança. Então é uma esperança substitutiva, porque alguém foi no nosso lugar, pagou o preço e nos deu a esperança em nossos corações. É o leão que se tornou cordeiro, mas não um cordeiro frágil, mas um cordeiro que estava de pé diante dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Então, no auge do choro, um ancião toca e diz a João, no versículo 5, Então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus 7 selos. João, assim como o pessoal daquela época, esperava um guerreiro. As pessoas tinham esperança de que viria um Messias totalmente político, viria um Messias que derrubaria aquele sistema pecaminoso implantado por Roma. O pessoal tinha visão, até mesmo que Daniel teve, que viria uma pedra que rolava e destruiria todos os reinos, e ela se expandiria pela terra, iria se expandir por toda a terra, melhor dizendo. Realmente, Jesus veio como essa pedra que rolou e desbancou todos os reinos e até hoje permanece expandida por toda a terra. E Ele implantou o seu reino de graça e de misericórdia. Nós ainda aguardamos viver a totalidade desse reino. Mas em si, a princípio, não é um reino político. É um reino que traz salvação. Então o reino de Deus, ele tem o seu caráter político, mas no momento aqui não é para tratar disso, pois nós levantamos o partido único e exclusivamente de Cristo, mas aqui nós estamos falando da expansão do Evangelho em todo o mundo. Todos os impérios passaram, ficaram destruídos, mas o império de Cristo continua de pé até hoje. Mas o que João olha, o que João contempla nessa porta aberta, não é um rei derrubando Roma, mas é um cordeiro de pé como se tivesse sido morto. João, ele contempla o sacrifício de Cristo em favor do seu povo. E aqui começou a mudar. Se João começou nos primeiros versículos com desespero, com choro,
com pranto, porque não tinha ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para desatar esses 7 selos. João agora ele vê o Cordeiro de Deus, que parecia que foi morto, mas ele estava de pé, e ele estava no seu trono de graça, justiça e misericórdia. Aqui está a glória da nossa esperança. Jesus Cristo é o leão em majestade, mas ele foi o cordeiro sacrificado. Portanto, irmãos, essa imagem do cordeiro também, ela nos traz um paradoxo, ela nos traz 2 lados, porque foi um cordeiro sacrificado que se tornou vencedor. E isso aqui traz para aquela sociedade presente uma visão diferente do que eles estavam acostumados. Naquela sociedade presente, eles estavam fugindo do império. As pessoas estavam fugindo da morte. As pessoas estavam correndo de ser mortas, porque as pessoas, muitas se deixaram também a venerar o imperador, porque era lei ter que venerar. Você poderia ter sua religião, mas você teria que se dobrar diante do imperador daquela época. Mas João mostra que essa morte, esse sacrifício por Cristo, vale muito mais do que você fugir da própria morte. E ele mostra que Cristo, o próprio vencedor dessa corrida, segundo essa visão, não é o que escapa da morte e do sacrifício, mas é aquele que enfrenta, sustentando sua dignidade e seu testemunho. Como diz, não há vitória sem sacrifício. É o que diz Apocalipse, logo no início dos 2 primeiros capítulos. Permanecei fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Os leitores de João estavam sob perseguição constante do Império Romano, e nessa corrida de perseguição, eles não poderiam negar aquele que veio como sacrifício vivo e eficaz para a salvação das suas vidas. Ou eles negavam o seu Deus e cultuavam o imperador, ou eles iam até a última consequência e morriam em nome de um Deus que para muitos naquela época era desconhecido. Meus irmãos, na história da igreja, Policarpo, no 1º século, ele vai contar aos seus 86 anos de idade, quando ele é chamado a ser um mártir por Deus. Ele é chamado aos seus 86 anos a negar. Ele é chamado a negar a Deus com seus 86 anos de idade. E ele vira, em meio àquela fogueira a qual ele foi colocado, ele diz: o Senhor me serviu 86 anos, não vai ser agora que eu o negarei. Diz a história que até para ele pegar fogo foi difícil, pois o Senhor era com ele, até no seu momento de morte. Ele foi um grande mártir da história do povo de Deus, pois ele disse: o Senhor me serviu até aqui, no meu último momento, seja qual for a situação, seja qual for o caos, a perseguição, eu não o negarei, eu irei até as últimas instâncias pelo meu Senhor e Salvador. Irmãos, então, o verdadeiro vencedor, Jesus Cristo, não foi aquele que fugiu da morte, mas foi aquele que encarou a morte, sabendo que o seu sacrifício traria vida eterna para o povo de Deus. E por que raiz? O Senhor, Ele é a raiz de Judá, uma cidade que vivia uma sequidão, que passou muitas épocas de tristeza e abalo. O Senhor, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 2, Jesus, Ele foi essa raiz que foi subindo como um renovo de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas
beleza nenhuma havia no Senhor, mas ele era o renovo para aquela terra estéril. Jesus é o renovo de nossas vidas. Jesus é o renovo da sequidão que às vezes brota do nosso coração. Então, somente Jesus enraizado em nós será esse broto que nos renova todos os dias. E no versículo 6 diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Irmãos, é muito interessante que aqui vai trabalhar 3 figuras magníficas. O trono simboliza Deus. Apocalipse, ele é muito interessante, é um dos livros que eu mais me interesso de ler, porque ele trata de muita simbologia. Então você tem que ler de Gênesis o próprio Apocalipse para você entender também o contexto daquela época, para saber o que aquela simbologia significava para os leitores de João e o que João queria relatar pela parte de Deus. Então, quando ele fala do trono, ele fala de Deus. Quando ele fala dos 4 seres viventes, ele fala da totalidade da criação. E quando ele fala dos 24 anciãos, ele fala das 12 tribos no Antigo Testamento e fala dos 12 apóstolos no Novo Testamento. Ou seja, ele fala da igreja de Deus. Ele fala de Deus, da criação e da sua igreja. E o vencedor se encontra numa posição central. Jesus está no meio da criação. Jesus está no meio da igreja. Jesus, ele está diante do trono do seu Pai, e ele está como redentor da criação e o redentor da igreja. Antigamente, a tradição reformada, para usar e explicar a lei, eles diziam que para um testamento fosse aberto, o testador precisava morrer. Porém, Jesus é o único testador que morreu para validar a herança, mas ressuscitou para que ela fosse entregue. Não bastava a sua morte para o testamento ser aberto, mas para a herança ser entregue era necessário que Jesus ressuscitasse e validasse o seu ato praticado na cruz do Calvário. Jesus é esse testador que morre e que ressuscita e que dá garantia da herança. E qual a aplicação que nós temos disso? Você tem buscado esperança em quem? Em líderes políticos ou na sua própria força? Será que você tem buscado ser o seu próprio Salvador? Eles são apenas homens. Nossa esperança é um cordeiro que está de pé. E esse cordeiro, como João viu, parecia que tinha estado morto, porque ele traz as cicatrizes da cruz para nos lembrar que a nossa dívida foi paga. O cordeiro tem a marca estampada em seu corpo, mas ele está de pé para mostrar que ele ressuscitou e que a morte foi derrotada na sua morte. A morte da morte se deu na morte de Cristo, pois Cristo vive e a morte já não reina mais. Então, como diria Hernandes Dias Lopes, a cruz não foi um acidente, ela foi o altar aonde a nossa esperança foi comprada. A cruz foi o palco da glória de Deus. A cruz foi o palco onde Deus deu a vitória contra a serpente. A cruz foi o palco aonde Satanás foi humilhado. E a cruz foi o palco aonde a nossa salvação estava garantida. E agora, versículo 7 e versículo 8, nós vamos ver que a esperança está na providência de Deus. Faço questão de ler novamente, porque vai dizer assim: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem?
Jesus, ele tomou o rolo da história da humanidade da mão do seu Pai. Não simplesmente porque era filho, mas ele foi um filho obediente e obediente à morte de cruz. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, que eram as orações da igreja. Continuamente nós temos que estar em oração, porque a nossa oração é como um incenso no santo trono de Deus, suplicando, assim como a igreja antiga suplicava: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então João vê que Jesus, ele toma o livro da mão direita daquele que está sentado ao trono. E isso, meus irmãos, é porque quer nos mostrar, se o Cordeiro ele está com o livro na mão, o Cordeiro está com o controle de toda a história da humanidade em suas mãos. Fique tranquilo, Jesus tem o controle da história de cada um de nós. A nossa história não está no acaso, a nossa história está na mão de Jesus. Por isso que nós temos que ter calmaria, que a nossa história não está ao vento, mas a nossa história está na mão daquele que acalma o vento. E qual a aplicação que nós temos nisso? Nada acontece na nossa vida, e é um dito popular, que parece até que é bíblico, e não deixa de ser bíblico: nenhuma folha cai da árvore sem que o Cordeiro permita. Isso não é versículo bíblico, mas isso é um jargão que fala de uma verdade bíblica, fala da soberania de Deus. Se nenhuma folha cai sem que o Cordeiro permita, é porque o Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, e ele tem autoridade e soberania sobre a criação. Seu destino está na mão de quem morreu por você. Então, por que nós ainda continuamos com medo das situações? Porque nós ainda continuamos com medo da morte? O rolo da nossa história não está no acaso ou num destino cego, sem rumo, mas ele está colocado nas mãos furadas de Jesus, aquele que foi cravado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jesus, ele foi transpassado por mim e por você. E por que 7 chifres? E por que 7 olhos? E por que os 7 espíritos? Isso quer mostrar os 7 chifres, o poder de Jesus. Ele é onipotente. Os 7 olhos quer mostrar que Jesus, ele conhece a dor de cada um de nós. Jesus, ele sabe de tudo aquilo que cada um de nós passamos. E Jesus, ele é onipotente, ele tem o poder de reverter toda e qualquer situação que nós possamos estar enfrentando. Esse é o Cordeiro, esse foi aquele digno que João estava procurando e que o anjo também proclamou, que não tinha no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para desatar o livro da história da humanidade. Não era simplesmente um pergaminho, mas ali simboliza a concretização da obra salvífica na cruz do Calvário. Terceiro ponto, já caminhando para o final, o novo cântico chegou. João inaugurou esse capítulo com tristeza. João inaugurou esse capítulo preocupado, desesperado, angustiado. Quem vai abrir o rolo? Quem é digno? Até os anjos estavam se perguntando entre eles. Até aqui que tem pureza no céu, não tem ninguém digno. Quem será mais digno que a própria pureza que habita no céu? Quem é esse que irá desatar a história da humanidade para que ela se conclua? E nós vimos que o Cordeiro veio de um sacrifício obediente, e ele foi digno de desatar a história da humanidade, pois ele demonstrou que através da sua morte, da sua ressurreição, através da sua ascensão, do derramamento do seu Espírito,
tudo se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E a partir daí, o céu, a terra, os discípulos de Jesus explodem de alegria, pois agora há esperança, agora há alguém capacitado e digno de dar concretude à história da humanidade. Agora há alguém que pode terminar aquilo que um dia começou, e esse alguém é Jesus. Então, no versículo 8, vai dizer, no versículo 9, melhor dizendo, vai dizer assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Senhor, nós entoamos louvores a Ti, porque o Senhor é digno de desatar esses selos. O Senhor é digno de pegar no controle da história da humanidade, porque o Senhor foi como um cordeiro obediente à morte de cruz. O Senhor seguiu o caminho de sacrifício até o final. E num momento o Senhor hesitou em para um lado e para o outro, mas o Senhor pegou a via dolorosa e foi até o Monte Gólgota, e ali o Senhor foi pendurado no madeiro e transpassado por nós. Então a nossa esperança foi uma esperança de posse, foi uma esperança de que fomos comprados. Podemos dizer, portanto, que o livro é a autoridade divina conferida pelo Pai ao Filho, para que ele reine sobre toda a criação e execute os planos divinos para o mundo, tanto no sentido de esmagar a serpente, os inimigos de Deus, quanto de salvar o seu povo. Ou seja, tudo isso começou a acontecer no Novo Testamento, quando Jesus subiu aos céus após a sua vitória de Cristo e na sua ressurreição. Então João também contemplou e viu aquilo que o autor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, disse: depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter escorrido seu sangue no madeiro, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora pense como nós estávamos, pense no mercado de escravo daquela época. Nós éramos aquele escravo quebrado, doente, totalmente insalubre. Mas entra alguém naquele mercado e paga uma alta quantia por mim e por você. Um preço nunca visto antes sendo pago por alguém que não tinha significado nenhum. Mas Jesus, ao nos comprar como servo, Ele não nos trata com correntes, com prisões, mas Ele quebra todas as prisões e todas as correntes que estavam sobre nós. Agora, você não é mais escravo do pecado, agora você é meu filho amado e príncipe do meu reino. É isso que Cristo fez por mim e por você. A esperança não está no que você faz para Deus, mas no que Cristo fez por você. Ele nos fez participante do reino e nos fez sacerdote real. Você tem acesso direto ao Pai, você tem autoridade sobre o medo, você não é o que seu pecado diz, você é o que o sangue do Cordeiro diz que você é, propriedade exclusiva de Deus. E aqui nós vamos terminando. Assim como aqueles seres, assim como os anciões, assim como toda a criação, como toda a igreja disse amém, nós também iremos dizer amém à obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É que diz o versículo 11 ao versículo 14 para nós fecharmos: então olhei e ouvi voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
E depois de ouvir toda essa cantoria, bela, magnífica, esplêndida, todas as criaturas existentes nos céus e na terra, e até mesmo debaixo da terra e no mar, até Satanás e seus demônios se curvaram diante da obra do Senhor e se submeteram a Jesus Cristo. E todos eles diziam, sem tirar nenhum nem outro: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja ele o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes, ou seja, toda a criação, todo ser criado, e os anciões prostraram-se em adoração e falaram amém. Até Satanás e seus demônios tiveram que se curvar diante da presença de Jesus e dizer amém. Amém, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E amém, porque ele esmagou a cabeça da serpente. E amém, porque ele nos purificou de nossos pecados. E amém, porque ele desatou o livro da história da humanidade, que conta a história da nossa salvação. Então, quando Jesus toma o livro, ele abre o rolo, ele diz: você está salvo a partir da minha obra. E assim eu termino. Aonde termina o sermão? Ele termina em adoração. Nós começamos falando de desespero, mas nós terminamos adorando o Senhor. E a nossa vida é assim. Nós começamos no desespero de um sentido para a existência, mas quando Jesus vem na nossa existência, ele faz com que a nossa história termine em louvor a Ele. E toda a criação se une para dizer que Cristo é digno. Então nós temos 3 pontos para aplicarmos em nossa vida. Se você está cansado, lembre-se que o Cordeiro está de pé por você. O Cordeiro remidor está de pé para todos aqueles que o Pai lhe deu. Se você está confuso, fique tranquilo. O Cordeiro, ele reina no caos. Enquanto o povo pensava que estava tudo perdido, não estava. A história da humanidade se desenrolava para a ordem estabelecida por Deus. O caos da humanidade é visto pelos homens, mas para Deus é Ele tecendo a história de todo o povo em ordem, decência e santidade. E se você está perdido, saiba que Ele pagou um grande preço para te encontrar. A nossa esperança não é uma vaga expectativa de que tudo vai dar certo. Nossa esperança é uma pessoa. O leão rugiu na ressurreição. O Cordeiro pagou o preço de crucificação e hoje ele governa em majestade. Assim, toda a criação e a igreja rendem confiança e adoração ao Pai e ao Filho. Os céus estão em paz, a terra ainda não. A terra ainda não está em paz, mas a história da terra não vai terminar em tragédia. Ela vai terminar em um banquete, porque Cristo voltará, fará a restauração da terra. Nós voltaremos ao princípio de todas as coisas, aonde a paz reinava, e ela voltará a reinar em sua plenitude. Então, aquele banquete que vem falar no final do livro de Apocalipse, as bodas com o Cordeiro, nós iremos fazer com Ele. Então, enxugue as suas lágrimas, pois o Cordeiro já tomou o livro da vida e Ele já tomou a sua história em suas mãos. Então, todos juntos vamos dizer amém. Amém, porque o Cordeiro, Ele nos garante esperança inabalável. Nesse Natal, a nossa esperança não está no comércio aquecido. A nossa esperança não está em confraternização. A nossa esperança não está em um 2026 melhor. A nossa esperança está em Jesus Cristo, pois só nele nós temos uma esperança inabalável. A nossa esperança não está em um novo tipo de governo, nem de um governo anterior. A nossa esperança está num governo que dura
para sempre. E esse governo está marcado em Jesus Cristo. Vamos a um louvor e depois uma oração. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos fazer essa oração e essa bênção final para fecharmos esse culto. A oração dos santos, somos nós aqui juntos, reunidos. E eu creio que essa oração subirá como um incenso agradável ao Senhor. Eu creio aqui que nós estamos na comunidade dos remidos, lavados e purificados por Cristo. Eu creio aqui que a nossa esperança é inabalável. Por mais que às vezes a nossa vida oscile, e isso faz parte, fique tranquilo, a oscilação faz parte da caminhada do cristão. Mas não se apegue à oscilação, se apegue à fé inabalável em Cristo Jesus. Então vamos orar e agradecer ao Senhor e a bênção final. Senhor, nós oramos e te agradecemos porque enquanto buscávamos esperança em outros lugares, enquanto nós ficávamos perdidos, angustiados, Jesus, ele foi ao seu trono de glória, justiça, majestade, e ele tomou, Senhor, das suas mãos, pela sua obra feita na cruz do Calvário, o livro que conta a história e finaliza a história do seu povo. E no meio dessa história, desses acontecimentos, ali tem um marco principal, que é a salvação em Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, porque nós temos a promessa que naquele grande dia, o Senhor irá enxugar todas as nossas lágrimas. Senhor, nos ajude a ser fiel a Ti, nos ajude a caminhar até a morte. Senhor, ser fiel a Ti, Senhor, até a morte. Nós queremos que o Senhor irá nos dar a coroa da vida, e a coroa da vida eterna é viver eternamente na presença contigo, com Cristo e com o Espírito Santo. Senhor, nós cremos que nós iremos voltar para o princípio de todas as coisas. Nós cremos que nós iremos voltar para aquela presença no jardim dia e noite, e ali nós viveremos de forma plena, sem o pecado em nós. Nós iremos viver plenamente lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nós cremos que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Nós cremos que nós temos autoridade em nome de Jesus para dizer não ao medo, não a Satanás, não ao pecado. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas ofensas, nos cubra com o sangue do Teu Filho, faça com que nós venhamos caminhar em santidade, em uma vida de retidão, de amadurecimento, de testemunho fiel, que mesmo nos últimos dias da nossa vida nós vamos dizer: eu nunca negarei o meu Senhor, pois Ele me serviu até hoje, e eu morro falando: Deus é meu Pai, Cristo é meu Salvador, e o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida. Senhor, assim toda a criação, todo o povo seu diz amém. E nós te pedimos que o amor de Deus, que deu o seu único Filho, nós te pedimos que a graça que teve em Jesus Cristo, para que Ele fosse a morte de cruz, e o Espírito Santo que foi derramado
com as suas ricas e doces consolações, através daquela obra sacrificial, seja com todo o seu povo, agora e para sempre, até as bodas do Cordeiro. Amém. Está encerrado esse